E a ministra Tereza Cristina destaca a eficiência dos produtores rurais do Brasil em produzir de forma sustentável. E o consultor Wlamir Brandalize comenta o mercado da soja, milho, arroz, feijão e mercado de carnes. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Wlamir Brandalize. O mercado da soja operou em baixa nesta terça-feira, dia 27, na Bolsa de Chicago. As cotações refletem os últimos números trazidos pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que aumentaram o índice de lavouras de soja e milho em boas ou excelentes condições de 53% para 55%. O número teve alta de 2 pontos percentuais na semana e ficou acima dos 54% que estavam esperando os vendedores e compradores de soja. Nosso colaborador Wlamir Brandalize agora comenta o mercado da oleaginosa. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com situação da safra americana. Hoje temos muitas notícias aí para comentar sobre o agro. O USDA divulgou o relatório semanal aí com as lavouras, melhorando um pouquinho a qualidade na semana. Atualmente com 55% de lavouras boas e excelentes de soja, sendo que a semana passada era 53%, hoje é um avanço de 2 pontos percentuais. Isso é pouco, mas o que importa é que quase metade das lavouras ainda estão entre regulares e péssimas, então a safra não vem bem por enquanto aí, segundo os dados do USDA. No ano passado tinha 66% de lavouras boas e excelentes. Na situação dessa semana, nossos cálculos apontam a safra americana com potencial de 96,1 milhões de toneladas. O USDA apontou 100 milhões e 200 mil no seu relatório agora do começo de agosto. Situação da safra no momento é 94% na fase de florescimento, o ano passado era 100% e vagem está em 79%, o ano passado 94%, sendo que está com atraso de praticamente um mês no ciclo devido ao plantio atrasado. O mercado de Chicago tem mostrado alguma evolução, tentando avançar, mas o fator importante aí é a crise Estados Unidos e China continua forte, né? Então isso acaba pesando e limitando avanços no mercado internacional das commodities em geral e não só a soja, todas estão sendo afetadas. E tem mais a briga, né? Porque ambos os países apontam que a nova fase de taxações entra em vigor no próximo domingo, dia 1º de setembro, né? Se realmente isso efetivar, provavelmente temos alguma pressão ainda limitante de alta no mercado das commodities, porque as negociações entre Estados Unidos e China vão continuar com dificuldades, e aí tem uma pressão de alta no câmbio no mercado internacional. Então esse é o quadro do momento. Com relação à safra brasileira, nessa semana fizemos um primeiro levantamento efetivo de que vai se plantar no Brasil, aí umas estimativas do plantio que está praticamente há 2 semanas do início, e o que a gente está vendo é uma área maior aí para essa nova safra brasileira de soja. Então a maioria dos estados tem leve crescimento da área plantada e com isso a nossa primeira estimativa aponta 37 milhões 170 mil hectares frente aos 36 milhões 410 mil hectares da última safra. Então tem um avanço importante aí nessa nova safra, com um avanço na área dos estados do centro-oeste, praticamente todos, no norte e nordeste também todos com avanços proporcionais, aí avanços pequenos, todos abaixo de 5%. Avanço no próprio Rio Grande do Sul, com a expectativa que cresçam 100 mil hectares, com boa presença da soja na área de arroz, que deve crescer novamente. E com isso, o Brasil vai para uma área recorde histórica de plantio, e as primeiras indicações de safra nos apontam que nós saímos aí da safra que foi colhida desse ano de 115,5 milhões de toneladas para a casa de 124,4 milhões de toneladas. Essa é a primeira estimativa da nova safra brasileira. Então nós vamos crescer aí praticamente 9 milhões de toneladas nessa nova safra e vamos para recorde histórico de produção, e provavelmente o Brasil se colocando como o maior produtor mundial de soja
soja, porque a safra americana, como a gente está vendo aí, provavelmente não chega a 100 milhões de toneladas. Então, esse é o quadro, sendo que o estado maior produtor que vai continuar sendo o Mato Grosso. A primeira projeção que temos é 33,5 milhões de toneladas para a safra do Mato Grosso. Segundo produtor é o Paraná com 19 milhões de toneladas, o terceiro Rio Grande do Sul com 18 milhões e meio de toneladas. Depois vem Goiás aí com 11,9, Mato Grosso do Sul com 10,6, aí os demais estados produtores, e avançando no norte e nordeste na linha da produção da soja. Esse é o quadro, mercado interno aí nos melhores momentos do ano aí, nos portos novamente na faixa de R$90 negociados na semana aí, sendo que voltou a negociar a safra nova, né? O produtor aproveitando aí, porque a safra nova está dando R$85, R$86, e é uma boa cotação, né? Não perdeu o bonde, né? O cavalo encilhado novamente, passando na frente da casa do produtor aí, porque as cotações estão alinhando aí dólar e Chicago com condições aí para médias altas aí novamente, acima de R$85 aí para a safra nova nos portos, e os R$90 para a soja do final de setembro e outubro também nos portos brasileiros. Mas a comercialização da safra velha já está bem avançada, acima de 82%, 83%, e o restante aí nas mãos dos produtores. Esse é o quadro do momento, e nós temos aí a situação das exportações. A SECEX divulgou essa semana que o Brasil exportou até o momento desse mês de agosto 4 milhões e 32 mil toneladas. O acumulado do ano está com 59 milhões de toneladas de soja já embarcadas nesse ano de 2019. Provavelmente vamos ficar aí perto de umas 75 milhões de toneladas no acumulado do ano, e não vamos chegar ao nível do ano passado, que foi 83,8 milhões de toneladas. Então esse é o quadro atual das exportações da soja. Os negócios devem seguir fluindo na semana, boa semana para negociações da soja brasileira. E também no Mercosul, né, tá? As condições estão um pouco mais favoráveis aí para as condições aí que segue bem comprador o mercado. E o Brasil tem o terceiro maior mercado de sementes de milho do mundo. No país, 15 milhões de hectares são dedicados ao cultivo do grão, e as empresas estão de olho nesse potencial. A safra de grãos 18-19 em Minas Gerais está próxima de encerrar. Com o avanço da colheita, os números foram revisados e a previsão é de encerrar o período com alta de 0,3%, produção de 14,21 milhões de toneladas de grãos. Apesar da pequena variação, o volume, caso confirmado, será recorde, que até então era da safra anterior, quando foram produzidos 14,17 milhões de toneladas. O Brandalize agora faz um balanço do mercado do milho no Brasil e no mundo. A situação das lavouras americanas de milho, segundo o USDA, também tiveram aí uma semana de leve avanço na qualidade. Agora com 57% de boas excelentes, na semana passada era 56%, mas ainda bem abaixo dos 68% do ano passado. Então, o exemplo da soja segue com lavouras irregulares. O USDA aponta que 71% está na formação de espigas, o ano passado era 91%, e 27% no enchimento do grão, e algumas já em maturação e uma outra lavoura já em colheita. O ano passado era 59% das lavouras no enchimento dos grãos. A soja e o milho continuam atrasados porque o plantio se deu atrasado. Note-se que muitos produtores vêm reclamando que o USDA não tem levado em consideração que muitas lavouras não foram plantadas ou não foram replantadas em função do excesso de chuvas. Então, essa é a reclamação geral aí dos produtores. Nas condições atuais da qualidade das lavouras de milho, os nossos cálculos do momento apontam que a safra de milho americana chega com potencial no momento, na semana, de 346 milhões de toneladas. O USDA apontou 353,1 milhões de toneladas no seu relatório. Então continuamos mostrando um número um pouco abaixo do USDA, em função da qualidade das lavouras, aí, que não está nada boa para esta temporada. No mercado brasileiro, o que a gente tem de importante é que o embarque na exportação do milho, mesmo com poucos negócios nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, a exportação segue com o pé no acelerador. A SECEX divulgou o relatório dos embarques até o dia 23 de agosto e já acumula 6.288.600 toneladas. Ou seja, agosto já é recorde histórico para mês de agosto, e agosto vai fechar agora no fim da semana, próximo provavelmente no ritmo atual acima de 8 milhões de toneladas, como recorde histórico mensal da exportação de milho do Brasil, e no momento está com 22,3 milhões de toneladas acumuladas e provavelmente vai passar de 24 milhões de toneladas acumuladas até o final desse agosto. E agora já se comenta já a chance de termos aí provavelmente mais de 40 milhões de toneladas
toneladas exportadas esse ano. Por enquanto, os números do momento é 42 milhões de toneladas possíveis aí, mas podemos até crescer em função do ritmo acelerado das exportações. Os negócios internos nos portos estão tão lentos porque os produtores estão segurando as vendas e a comercialização já andou bem, né? Praticamente 80% da safrinha negociada, mais de 90% da safra de verão negociada, então tem pouco milho para ser negociado. E os produtores que têm estão valorizando e os compradores querem pagar os níveis dos portos, que no momento é de 37,5 a 39, 40 reais no máximo, e os compradores querem pagar 37, 38 na indústria, e aí as ofertas são escassas. E os negócios na semana no milho, ao contrário da soja, estão lentos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, projeta forte aumento da exportação de carne de frango e suína neste ano. Números apresentados pela associação revelam aumento da produção e apontam o fechamento em alta para o setor. A expansão das exportações para a Ásia, em especial a China, é vista com entusiasmo. O país é responsável pela importação de 28,2% de carne suína brasileira e 13% de frango. Brandalize agora traz as novidades também do mercado de arroz e feijão e das principais carnes. Com relação aos demais grãos aí, no caso do arroz, continuamos aí vendo uma tentativa de alta no mercado do casca gaúcho. Aos poucos vai tentando consolidar 50 centavos a R$1 acima do que vinha trabalhando antes, mas ainda com dificuldade, em função de que continua tendo oferta, né? A indústria continua comprando aí, isso acaba limitando os avanços, né? E o varejo, aproveitando a situação, continua apertando a indústria para conseguir levar o fardo com os níveis de julho, de junho, mas as indústrias estão com tabelas novas, cortam nos descontos e aos poucos também vão conseguindo pequenos avanços para as novas reposições dessa virada de mês de agosto e começo de setembro. É provável que nós vamos ter aí nos próximos dias avanços nos valores do arroz, tanto do casca como do beneficiado ao varejo, que vai ter as correções necessárias aí desta virada de mês. Aí há um ambiente para isso. No caso do arroz, feijão, alimentos básicos, a partir de agora temos a liberação do PIS, do PASEP, parte do Fundo de Garantia. O governo anunciou aí a liberação da primeira parcela do 13º aí para o pessoal que é aposentado, pensionista. Tudo isso acaba ajudando a demanda do consumo no varejo, que vem em ritmo lento nesse ano. Há uma expectativa de melhora no consumo e os alimentos provavelmente vão estar nessa condição de crescimento de demanda aí nas próximas semanas. Aí o trem passando com a soja aqui embaixo do escritório para exportação, e o ritmo dos embarques agora também deve dominar aí o embarque de milho, né? Então, muito milho na exportação e o Brasil se consolidando como o segundo maior exportador mundial de milho, e provavelmente em 2, 3 anos vamos ser o primeiro, justamente com a casadinha soja e safrinha de milho, que vai dando suporte e vai crescendo a oferta de grãos. Nesses levantamentos que a gente tem feito, a gente já está olhando aí a safra brasileira de grãos de 2019 e 2020, acima de 250 milhões de toneladas de grãos, e o Brasil crescendo forte no agro aí, para dar suporte à economia interna aí que segue cambaleando. Segmento do feijão também está na fase de oferta de safra ainda, colheita em Goiás, colheita em Minas, alguma coisa de Mato Grosso, e com isso os compradores têm conseguido limitar aí avanços, né? Então, em alguns casos até compram com preços abaixo aí da semana anterior, mas agora é momento de reposição do varejo, e provavelmente na próxima semana em diante, com mais demanda do varejo, nós vamos ter a volta do comprador junto aos campos, e aí mais pressão, porque de agora até novembro nós vamos ter um vazio de ofertas, vão estar muito limitada a oferta aí, restrita ao feijão irrigado. Então a demanda vai continuar e automaticamente
a oferta vai ficar limitada e dará fôlego para as cotações aí no nosso amigo feijão, que tem girado dos 130 aos 170 e tem espaço para trabalhar melhor. Esse é o quadro do nosso feijão. E comentando sobre o quadro de exportações, aí temos aí o quadro da carne. O boi aí, segundo a CSEX, acumula 97,7 mil toneladas embarcadas até 23 de agosto, com potencial de ir a casa das 130 mil toneladas nesse mês. No acumulado do ano já está com 907,8 mil toneladas e o potencial do ano é de chegar perto de 1,5 milhão de toneladas e ser recorde histórico de exportação. Até o momento as exportações são recorde histórico no acumulado do ano. Outro da linha de exportação é o frango, que está com 234,9 mil toneladas acumuladas aí até o dia 23 e no ano está com 2.480.000 toneladas embarcadas. Essa é a situação do frango, que também segue forte na exportação e mostra potencial de chegar a 4 milhões de toneladas no ano. A demanda interna do frango voltando a crescer e agora com essa liberação de 13º, PIS, PASEP, Fundo de Garantia, tudo isso acaba ajudando um pouco a demanda das carnes, que ela tem sido limitada nesse ano. O outro do segmento da exportação é o suíno, com 34,8 mil toneladas acumuladas até o dia 23 e 395,2 mil toneladas de suíno embarcadas aí do acumulado do ano. O suíno também mostra um potencial importante, porque os grandes volumes normalmente são embarcados agora, nesses próximos meses. Temos 4 meses inteiros ainda pela frente para ser embarcado e o potencial de passar de 650 mil toneladas no ano. Então, o quadro do suíno é positivo também no segmento das carnes, porque o Brasil segue liderando o mercado internacional da exportação de carnes. Com relação a essa briga que está tendo aí, as queimadas, aí o fogo que tem pego nas beiradas da estrada, lá na 163, no Pará, Mato Grosso, no ano muito seco, né? Então está queimando e muita gente aproveitando da situação. O presidente francês esperneando lá, a grande questão que o pessoal teme aí, por exemplo, que tem retaliação, pode ter retaliação contra as exportações brasileiras. As exportações brasileiras, elas são baseadas no agronegócio e no minério de ferro, são esses os principais produtos de exportação no Brasil. Então, minério de ferro, nós somos os líderes também mundiais de exportação e não tem como retalhar, né? Se retalhar, o Brasil dispara a cotação do minério de ferro e o aço no mercado internacional. O Brasil é o maior exportador mundial do complexo soja, é o segundo maior exportador do milho, é o primeiro do café, é o primeiro da laranja, é o primeiro do açúcar, é o primeiro do fumo, ou seja, nós somos líderes mundiais na exportação da carne bovina, na carne de frango, crescemos forte e vamos crescer também como grandes no suíno, e qualquer retaliação, qualquer coisa que venha na linha de países aí querer colocar alguma barreira contra produtos do agro brasileiro, do minério de ferro, vai causar uma disparada dos preços internacionais desses produtos, e aí isso, porque vai ter falta de oferta. Nós somos líderes mundiais nesses segmentos de exportação, então não tem como você tirar o líder. Então é muita conversa e pouca realidade que pode acontecer. Ninguém vai querer retalhar, e vai pegar uma China aí, grande compradora de produtos brasileiros, ela não vai querer tirar o Brasil da linha de fornecedor justamente em função de que ela já está com problema com os Estados Unidos, então não vai querer passar fome, né? Então esse é o quadro geral do agro. Seguiremos líderes e vamos para uma grande safra que vem pela frente a poucos dias do início do novo plantio. Um grande abraço, que foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Notícias do Ministério da Agricultura. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destacou, nesta terça-feira, 27, a eficiência do país em produzir alimentos e outros produtos agrícolas de forma sustentável. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Gabriela Moraes. De acordo com a ministra, o Brasil é uma grande potência de produção de alimentos, mas é também uma grande potência do meio ambiente. O Brasil é uma grande potência de alimentos, de produção de alimentos, mas ela também é uma grande potência do meio ambiente. E nós damos sustentabilidade a tudo aquilo que nós produzimos. Não é porque poucos criam esses problemas e essas mazelas que hoje nós vemos que nós vamos esmorecer. Nós vamos continuar batalhando, trabalhando, produzindo, com tecnologia, cada vez usando menos área.
A ministra lembrou que o agronegócio já exporta para 160 nações e pode alcançar ainda mais espaço no mercado agrícola global. Para isso, o caminho, segundo Tereza Cristina, é investir em inovação tecnológica para ofertar produtos com qualidade cada vez maior. O papel do Ministério da Agricultura é apoiar os empreendedores, apoiar para que vocês tenham toda a tranquilidade e a facilidade para alcançar esses países e toda essa exportação, mas também dando garantia a esses países que importam do Brasil os nossos produtos, dando garantia de que o serviço sanitário brasileiro é de excelência e que garante a qualidade dos produtos que daqui são embarcados. Tereza Cristina ressaltou ainda a força do setor de aves e suínos, que emprega mais de 2 milhões de pessoas em toda a cadeia produtiva e é a principal fonte de renda de 150 mil famílias. Em 2018, a produção de frango chegou a 13 milhões de toneladas. O consumo anual do Brasil chega a 41 quilos per capita. Cerca de 30% das aves foram para exportação. Em relação aos suínos, a produção soma 4 milhões de toneladas, sendo 16% para o mercado externo. As exportações de aves e suínos renderam 7,78 bilhões de dólares para a balança comercial no ano passado. De Brasília, Gabriela Moraes. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.